Júlio, sabia que aqui no Brasil a vacina bivalente foi liberada para geral? Fiquei sabendo sim. Aqui no Reino Unido tem 2 aprovadas, mas não tem para todo mundo. E você, já tomou? Eu vou tomar nessa semana, mas a parte triste disso tudo é que o Ministério da Saúde só liberou para todos por causa da falta de procura pelos grupos prioritários. Pois é, tem muita desinformação ainda circulando sobre as vacinas. É importante a gente falar sobre isso de novo, né? Bora falar então sobre tudo que você precisa saber da vacina bivalente. Vacina eu tomo! Pá! Fica numa bunda! Pá! Fica na outra! Escuta a ciência. Olá, eu sou Letícia Sarturi, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Olá, eu sou o Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. E nesse episódio, vamos falar sobre a vacina bivalente, focando na sua efetividade, segurança e na importância da gente estar com os reforços contra a Covid em dia. Se afasta, por gentileza, sua vacina. Desculpa que eu cheguei meio agressivo, viu? Quer dizer que o César finalmente decidiu tomar vacina. Que bom que você tá aqui, que alivia pra mim, que eu tô sem shape pra lutar com o corona. Na verdade, quem obrigou ele a se vacinar foi a filha, né? As vacinas bivalentes foram fruto de estudos na tentativa de melhorar, aprimorar a resposta imune contra as variantes mais predominantes do vírus SARS-CoV-2. Como a gente está vivendo há um bom tempo em um cenário de subvariantes da Omicron, essas vacinas foram pensadas para estimular melhor a resposta imune contra essas subvariantes. Tá saindo da jaula o monstro, pô! Isso aqui sim! Mas por que Omicron? A Omicron é uma linhagem variante da SARS-CoV-2 que surgiu em 2021 e que a princípio nos assustou muito, devido ao grande número de mutações na proteína spike do vírus. Essas mutações comprometeram parte da resposta imune desenvolvida pela vacinação e pela infecção. Então, a preocupação em gerar uma vacina mais voltada para essas variantes faz todo sentido, não é mesmo? As vacinas bivalentes vieram para estimular uma resposta mais especializada. Essas vacinas são baseadas em antígenos da cepa original e de cepas variantes do vírus SARS-CoV-2. Por exemplo, a vacina disponível aqui no Brasil pelo SUS é uma bivalente da cepa original mais BA4, BA5. E aqui já é importante reforçarmos uma informação. Isso não quer dizer que a resposta imune contra outras subvariantes da Omicron não esteja garantida. As vacinas bivalentes vêm sendo aplicadas amplamente desde o ano passado. Estudos de efetividade já indicaram que elas são eficazes contra outras variantes circulantes. Alguns dados disponíveis em publicação da revista científica The New England Journal of Medicine mostram a efetividade dessas vacinas frente a variantes mais recentes, como o BQ1, BQ11 e XBB 1.5. Os dados mostram a duração da imunidade e, para isso, cenários recentes com variantes diferentes daquelas incluídas nas vacinas também foram avaliados. Esses dados mostraram que a efetividade contra infecção grave resultando em hospitalização ou morte atingiu um nível de 67,4% após 2 semanas do reforço com a bivalente e diminuiu para 47,5% após 4 semanas, depois para 44,3% após 10 semanas e para 38,4% após 20 semanas. A efetividade contra infecções graves resultando em hospitalização foi ligeiramente menor e a efetividade contra infecções foi bem menor. Mas a gente já aprendeu que o foco da vacina é prevenir infecção grave, certo? Mesmo estando vacinados, ainda é possível pegar a Covid-19. O mais importante é que a efetividade contra infecções graves resultando em morte foi a mais alta, apesar da incerteza devido ao pequeno número de eventos na amostra estudada. Como a resposta imune gerada tem memória e durabilidade, as respostas frente aos reforços tendem a continuar protegendo, mas essa proteção pode ir decaindo com o tempo. É importante ressaltar que não é porque temos outras variantes como foco dos antígenos vacinais que as variantes mais recentes ou outras que possam aparecer não estejam cobertas pela proteção da vacina. A resposta imune se especializa, mas a semelhança entre as variantes, por se tratar do mesmo vírus e da mesma linhagem, faz com que a resposta imune cubra outras variantes também. Mesmo que apareçam novas variantes a partir da Omicron, pela característica da resposta imune, a semelhança das moléculas de antígenos entre as variantes faz com que a resposta imune ativada funcione ainda.
É claro que, para isso acontecer, é preciso manter a vacinação em dia e dentro dos prazos recomendados, especialmente para grupos mais vulneráveis. Assim, garantimos um nível melhor de anticorpos e uma resposta de linfócitos T mais eficiente. A resposta imune protetora contra o SARS-CoV-2 é composta por muitos elementos. Temos a resposta humoral, que é a de anticorpos, e a resposta celular, conduzida por linfócitos T. Na proteção, a imunidade de anticorpos pode ser mais afetada pelas mutações do vírus, mas a resposta de linfócitos T CD8 positivo é pouco afetada. Por isso, mesmo que o vírus mude, ainda teremos linfócitos T direcionando respostas efetoras contra o vírus. Então, não perdemos a proteção, apenas temos diminuição dessa proteção com o aparecimento de novas variantes. Apesar da emergência de saúde global da Covid-19 ter se encerrado, a pandemia ainda não acabou. A doença ainda está presente em todos os países, mas a vacinação garante estarmos em uma situação mais confortável, devido ao menor número de casos graves, mortes e também a menor transmissão. Estar com a vacinação em dia, com um reforço bivalente, garante uma resposta mais robusta contra variantes da Omicron, que é o tipo de variante que circula predominantemente hoje em dia. Manter a vacinação em dia é importante também, principalmente pela queda na imunidade com o tempo. Assim, a proteção, mesmo que duradoura, pode ser menor se você não estiver com os reforços em dia. E ainda tem o fato de que se cada um não fizer a sua parte e tivermos uma redução acentuada na imunidade coletiva gerada pela cobertura vacinal, há a possibilidade do nosso cenário confortável mudar e voltarmos a ter casos mais graves de Covid-19. A vacina bivalente é segura e eficaz. Pode tomar e desfrutar desse reforço. Não espere ter uma atualização para cada variante do vírus. As variantes podem aparecer de tempos em tempos e, apesar dos reforços atualizados serem importantes, o foco em reforçar a vacinação por meio de antígenos de linhagens como a Omicron já ajuda a proteger contra as subvariantes dessa linhagem. Então, se a bivalente é para as variantes BA4, BA5, isso significa que vai proteger contra as variantes de Omicron que estejam circulando. O reconhecimento do sistema imune não é como uma leitura de código de barra em que, se um número estiver errado, a leitura pode falhar. O reconhecimento é específico, mas há muitas moléculas de proteínas com sequências de aminoácidos mantidas entre as variantes. E assim, o sistema imune pode reconhecer isso tudo de maneira semelhante. Por isso, a perda de efetividade é menor entre subvariantes da Omicron. O futuro das vacinas ainda não sabemos. Sabemos, sim, que a ciência busca aprimorar cada vez mais as vacinas e os esquemas vacinais. Mesmo que hoje nosso esquema de vacinação seja baseado em injeções intramusculares, pode ser que no futuro isso pode mudar. A via intranasal, por exemplo, parece ser muito promissora, e talvez poderia ser importante para estimularmos mais a imunidade da mucosa e assim aumentar a eficácia contra a infecção. Mas essa via ainda pode apresentar limitações que poderiam impactar a vacinação. A resposta imune na mucosa é altamente tolerante, ou seja, o sistema imune da mucosa tem uma tolerância maior aos antígenos do que em outros locais do organismo. Essa tolerância diminui a atividade do sistema imune, e isso pode limitar um pouco a eficácia da vacinação por via intranasal. É como se o sistema imune fosse regulado para se ativar menos e não produzir respostas efetoras. No entanto, resultados em animais de laboratório e resultados clínicos iniciais das vacinas intranasais são promissores, mas ainda não sabemos muito sobre os efeitos colaterais que talvez não sejam bem tolerados por boa parte das pessoas. Então, por enquanto, é importante estar com a vacinação em dia, com as vacinas que estão disponíveis, até que os estudos sejam aprimorados. Afinal, todo mundo quer continuar nessa situação mais controlada da pandemia. Mas para isso, é necessário entendermos a importância da vacinação, se vacinar e promover a vacinação entre as pessoas que conhecemos. Defender as vacinas é dever de todos nós que acreditamos que a vida em sociedade é feita de coletividade. E aí, já tomou sua bivalente? Corre pro posto que o Zé Gotinha, nosso querido Zé Gotinha, tá lá te esperando. Cadê o nosso querido Zé Gotinha? Escuta a ciência. Ah, e não esquece de compartilhar esse episódio. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Ei, ouvinte, não vai embora ainda não.
Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência? Sim, nós criamos um Apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar. Você pode nos apoiar com valores a partir de R$2. Viu? A gente nem tá pedindo muito. E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast, sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos. Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se/Escuta a Ciência Podcast, tudo junto e sem acento. Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante. Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta a Ciência. Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.